Vamos falar sobre o Homem-Aranha de... Esqueci o nome do rapaz. What? Andrew Garfield. Exatamente. Lu, já fizemos aqui um vídeo sobre Tobey Maguire, né? Fizemos. E sua trilogia. Sobre os seus 3 filmes e tudo mais. Link aqui na descrição para você acessar. Dessa vez a nossa missão é revisitar os filmes de Andrew Garfield. Exatamente, esse moço bonito aí, com a cabeça do tamanho da minha, que teve a missão de substituir o Tobey Maguire e ser o novo Homem-Aranha. É, né? Muito difícil, né? Mas a Sony tava nessa, sim. Fizemos a trilogia, o 3 deu muitos problemas, então vamos recomeçar. Na verdade, eles tentaram fazer o 4 e eles foram muito longe no desenvolvimento do 4, mas quando todo mundo viu que não ia rolar, aí eles decidiram, gente, vamos rebutar isso aí. Igual nos quadrinhos, né? Os quadrinhos é desse jeito assim, não sei mais pra onde ir, que isso aqui, começa tudo de novo, que dá bom. Porque o Homem-Aranha 4 ia sair em 2011. Sim. E aí eles desistiram, né? E esse primeiro do Andrew Garfield sai em 2012. Exatamente. Em 2012 foi lançado o espetacular Homem-Aranha e nós vamos revisitar agora. Lu, a pegada aqui é um Homem-Aranha mais jovem, né? Pelo menos mais jovial, eu diria. É, mais descolado, né? Meio descoladinho, andava de skate. Muita gente não gostou porque estava acostumado com o Homem-Aranha triste, perdedor, né? O Homem-Aranha... É uma diferença muito grande. O Homem-Aranha, ele teve uma ascensão financeira, ele estava lá na classe média agora, né? Ele tem vários contatos. Ele é tipo completamente, ele consegue fazer tudo. Enquanto o Tobey Maguire não conseguia fazer nada, né? Absolutamente nada. Nem pegar o ônibus ele conseguia pegar direito. O Andrew Garfield aqui já é descolado e tudo mais. Só que pela primeira vez a gente tinha um desenvolvimento sobre os pais do Peter Parker, que é uma coisa que a gente não tinha visto nenhuma vez no Tobey Maguire, porque a gente tem a visão só do tio Ben e da tia May. Aqui, antes de ter tio Ben e tia May, a gente teve os pais do Tobey Maguire, né? Do Andrew Garfield. Diria que é o principal erro desses 2 filmes aí. Muito chato, assim, né? Todo esse plot. Muito chato. Eles tentaram justificar, né, o negócio lá dos pais trabalhando. Que não sei o quê. Na verdade, o pai do Peter trabalhava Eu praticamente não gosto. Eu não gosto professor. Eu não gosto porque o que eu curto muito do personagem do Homem-Aranha é o fato da casualidade dele ter se transformado no Homem-Aranha, entendeu? Não, o meu pai, ele tava desenvolvendo um projeto de super aranhas e não sei o quê, e aí um projeto ultra secreto, e aí acabou essa aranha picando o Peter Parker, cara, que plot é esse, sabe? Não... É muito chato quando ele tá querendo descobrir isso, aí tem não sei o que lá de um túnel que ele vai lá, aí descobre tal coisa, aí depois ele vai no laboratório, aí fica investigando e tal. Isso aí é meio chato, porque assim, a gente sabe que quando a gente faz... Depois de vários reboots, no caso aquele foi o primeiro reboot, mas ainda assim, depois de um reboot, você sabe que o seu público pelo menos já viu uma vez aquela história. Não tem por que você se aprofundar na origem da sua história se o público já sabe o que acontece. Você tem a oportunidade, com o reboot, de fazer algo diferente pra frente. Tipo, de trazer um novo vilão e desenvolver uma história. Por exemplo, o que eles fizeram de escolher a Gwen Stacy em vez da Mary Jane é bacana. Eles poderiam explorar mais isso no lugar disso. O vilão em si do Lagarto também não precisava dessa conexão com o pai, etc. Então eu acho que eles erraram bastante nesse e no 2 também, com essa parte da história, né, do background, da história de origem, etc. com os pais, porque, cara, sinceramente a gente não se importa com isso. Eu particularmente não me importo. Eu acho que eles queriam fazer um recomeço do Homem-Aranha não tão igual ao anterior, porque não fazia muito tempo, né, que a trilogia tinha estreado. Ok, a diferença do primeiro filme do Homem-Aranha e o do reboot são 12 anos, né? Aliás, são 10 anos. São 10 anos. E é uma distância considerável, mas os filmes estavam muito frescos na cabeça das pessoas, né? Então, você colocar a mesma história do mesmo jeito, acho que o Batman sofre isso também, né? De
tantas recontagens da morte dos pais do Batman. Meu Deus, chega uma hora que vocês assim, tá bom, gente. Não quero ver mais isso, não. Essa morte. Já chega de matar os pais. E aí quanto mais eles morrendo. Vai matar o tio Ben de novo, não sei o quê. Aqui, pelo menos, eles tentaram criar um arco sobre os pais. Não deu certo. Na minha opinião, não deu certo. Mas eles tentaram criar algo diferente. Eu acho legal quando você tenta mexer um pouquinho na origem pra justificar coisas que você quer fazer no futuro. Porque essa parte dos pais, ela vai se desenvolvendo durante os 2 filmes, né? Vai ficando cada vez pior. Exatamente. Eu praticamente não gosto. Eu gosto quando a gente tem sobre Peter Parker e agora Gwen Stacy. Essa era a mudança, né? Porque na trilogia anterior era Mary Jane. Agora a Gwen Stacy, da maravilhosa Emma Stone. Aliás, os 2 juntos. Que química! E assim, a química é tão impressionante que eu, quando eu fui rever o 2, eu fiquei completamente revoltada porque eu entendi que eu fui ludibriada pelos 2 na época, porque, né, quando eles começaram a namorar, etc, aí eu fiquei completamente, meu Deus, eles são perfeitos, não sei o que, toda a press tour do 2 foi, tipo, eles 2 juntos, etc, e aí, eu fui ludibriada por isso, Juras, e aí, e eu nunca tinha revisto o 2 depois que eu tinha visto lá naquela época, fui ver agora, quando eu vi quão ruim o filme e depois a gente entra nisso, mas quando eu vi o quão ruim, eu não acredito que foi só o Andrew Garfield e a Emma Stone que me vendeu esse filme, porque os 2 são incríveis. Incríveis juntos. Eles são perfeitos. A química é incrível. Quando eles estão juntos, você não liga pra absolutamente nada. Absolutamente nada. Uma coisa que eu gosto muito do Andrew Garfield, principalmente no primeiro filme, no segundo tem esse desenvolvimento. Cara, e a gente pode falar dos 2 juntos nesse sentido aqui, que pra mim é o melhor Homem-Aranha de todos. Tô dizendo a personificação de como se comportar vestindo o traje. Sabe? De ser divertido, de ser... Cara, o Andrew Garfield é esguio, né? Então, quando ele tá saltando, ele parece que ele tá voando mesmo, literalmente. Ele não tá só sendo pendurado pelas teias, sabe? Assim, eu vejo o comportamento, o espírito do Homem-Aranha fazendo sentido aqui com o Andrew Garfield. O negócio é que o Andrew Garfield, ele é Peter Parker emo. A gente tava na fase real emo. Se você chamava o Tobey Maguire lá do 3, né, com cabelo assim, Green Day e tudo mais, lápis de olho, o emo, cara, aqui é a personificação de verdade, não só estereotipada como foi aquela do Tobey Maguire. Aqui não, a personificação mesmo. Quando ele tá triste, ele fica lá ouvindo a música, aí fazendo as coisas dele. É a personificação do emo, sozinho, solitário, né, vivendo seus dramas, escutando música e tudo mais. Gente, não sei se o que o Júlio está falando é correto, porque eu não conheço nada sobre a comunidade emo, por gentileza, não nos ataque. Eu tô só aqui, não sei o que ele tá falando. Eu, como sou emo, eu posso falar com conhecimento de causa. Tu tem que parar com essa história, tu não é emo, tu nunca foi emo. Por que? Como não? Caraca, assim. Eu escuto Fresno até hoje, NX0, inclusive bandas que... não se consideram emo, como CPM22. CPM22 é uma puta banda emo, assim, cara. E eles acham que é pejorativo isso. Mas não é, viu? Emo tá na moda, o emo voltou. O Andrew Garfield, eu acho ele... Eu não gosto do Peter Parker dele. Pra mim é o que eu menos gosto, o Peter Parker em si. Porque eu realmente, assim, eu sei que eu falei, quando a gente tava falando do Tom Maguire, eu queria que ele fosse um pouquinho mais confiante, etc. Mas eu acho que eles foram demais com o Andrew Garfield nessa confiança, porque tira um pouquinho do lance de ele meio que, cara, ele... Não é que ele não perca, não é que ele não sofra derrotas, mas é que ele parece ir muito bem, tipo, ele tem um charme, ele consegue o que ele quer, ele vai conseguindo as coisas um pouquinho mais fácil, eu diria, e isso destoa bastante do que na época pra mim era o Homem-Aranha, né? Então acaba que ficou marcado uma diferença muito grande em termos de personalidade do Peter Parker, que era o meu Peter Parker, né, na época, e do que eu estava conhecendo naquele momento. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro filme, eu não achei, tipo, nada demais. Eu não achei ele nem ruim, nem bom. Eu achei só, olha, ok, então vamos ver o que vem por aí. Até porque, né, a gente tinha uma promessa de mais filmes, e talvez uma trilogia e tal. Então eu tava, tipo, ansiosa pelo que vinha por aí. Mas em termos do Homem-Aranha, como você falou... Ele é, de fato, um Homem-Aranha divertido. Eu lembro até que quando teve o trailer e tal, tinha aquele lance da piada
do espirro que sai a teia, etc. Ele vai prendendo as pessoas, carro de polícia, etc. Então eu lembro daquela ceninha ali, e eu lembro que eu fiquei, caramba, ele é engraçadinho, e eu achei isso bacana. Mas eu vejo, principalmente no 2, né, principalmente no fim do 2 ali, toda aquela questão depois da Gwen, a gente sabe que aquele momento no 2 é muito icônico. Caraca. Em termos da representação do Homem-Aranha em si, como esse herói que, ele, de fato, ele é um herói acima de qualquer outro no que ele representa, né, porque mesmo que ele talvez não seja o mais forte e talvez não seja o que mais consegue as coisas, ele sempre vai se levantar, né? Ele sempre vai, o que a gente viu no próprio Aranhaverso também. Até no Homecoming também a gente tem um pouco disso, de que o Homem-Aranha, ele vai apoiar muito mesmo. Vai perder muito, né? Diversas vezes. Mas ele sempre vai levantar. Então acho que sim, o Andrew Garfield ele tem essa qualidade como Homem-Aranha em si. Mas como Peter Parker, eu acho que o que de fato entra em destaque pra mim é ele e a Gwen, que até porque assim, vindo um pouco mais pra história do 1, né, a gente tem a questão do lagarto lá, do professor, que, né, ele aplica as coisas nele, ele vai tem um braço amputado, etc. Né, então é um desejo pessoal muito parecido com a vibe do Octopus, né, que o lagarto ele não é ruim, ele só quer realizar aquilo que ele tá querendo, né. Isso, e quando ele vai, tipo, botar aquela chuva lá das coisas, é justamente também pra esse tipo de coisa. Só que o problema é que o negócio não deu certo, né? Ele, obviamente, se tornou um lagarto, literalmente. Então, obviamente, não deu certo aquela química lá. E aí, quando tem o lance de que o pai, né, o pai da Gwen vai lá, e aí ele morre, e ele diz, me promete aí que você não vai ficar com ela, porque senão já era, tu vai sempre, os vilões sempre vão atrás dela, então, por favor, não faz isso. Eu acho muito legal isso, e eu acho muito legal como no fim, quando ela vai lá, tipo, quando a Gwen vai lá falar com ele, diz, porque você não foi, etc. E ela fica, tipo, ele fez você prometer, né? Então, a relação dos dois é muito genuína, é muito verdadeira, você sente isso, você se emociona com isso. E por isso que no 2 fica ainda mais emocionante, tipo, a relação dos dois em si. Essa parte final do primeiro filme é muito legal, porque quando ela vai na casa dele, tem toda a parada assim, dele não querer encontrar com ela e tudo. Aí ele vai pra escola, ele chega atrasado, e a professora, atrasado de novo em Peter. E aí ele diz assim, professora, eu prometo não me atrasar mais. Aí ela fala assim, você não pode prometer coisa que você não pode cumprir, né? Aí ele senta assim, ao lado da Gwen, assim, ele assim, essas são as melhores promessas. E aí ela dá um sorrisinho e aí fecha. Aí eu, caraca, que maravilhoso, que divertido. Esses dois são maravilhosos. Pra mim são escolhas perfeitas pra interpretar esses papéis. Porque Tobey Maguire e Kirsten Dunst, eles não têm muita química, assim, mas, sabe, eles combinam em tela, mas não... Eu não consigo, mas, cara, Gwen Stacy e o Peter Parker ali, né, o Andrew Garfield e Emma Stone, eles são perfeitos. E o 2, pra mim, é devastador, porque por mais que o filme tenha uma infinidade de problemas, ele tem muitos acertos, na minha opinião. Que é o fato de que esse é o filme real de todos que saíram até agora, inclusive dos filmes do Tobey Maguire, do Tom Holland, no universo Vingadores, não sei o quê. Pra mim, a melhor personificação de Homem-Aranha é o começo de Espetacular Homem-Aranha 2. Ele voando por Nova York, a câmera de cima, balançando a roupa dele, porque ele usa aquela roupa de corredores, né, que é colada no corpo, assim, e ele tá voando, ele tá se divertindo pelos helicópteros. Pra mim, aquilo ver aquilo no cinema foi fantástico. A promessa era que a gente ia ver muito em primeira pessoa, né, você sendo o Homem-Aranha e voando por Nova York. A gente vê um pouquinho e tudo, mas até porque o primeiro trailer era assim, né, ele ia mostrando só a visão do Homem-Aranha, tá, não sei o quê, aí... Eu achava muito legal isso. E esse começo com o Rhino ali é a melhor personificação. Mas por que eu digo isso? Porque Homem-Aranha, pra mim, ele é inspiração. Ele tem que inspirar as pessoas. E a gente precisa ver isso na tela. Que muita gente reclama, por exemplo, do Superman do Zack Snyder, que tem pouca inspiração. E o que é inspiração? Não é só resolver aviões caindo, não sei o que, não. Cara, coisa simples. Uma criança vai atravessar a rua e a pessoa salva, entendeu? No primeiro filme a gente vê o Homem-Aranha tirando a máscara pra dar pro menininho, pra ele se sentir inspirado a fazer uma coisa que ele não conseguiria se não tivesse essa inspiração. No final do segundo, a gente tem também uma cena do menininho querendo proteger a cidade porque o Homem-Aranha tava longe. E aí depois chega ele lá e inspira todo mundo. Isso,
E pra mim são cenas muito legais e que representam o que é o Homem-Aranha pra aquela cidade, para as pessoas que querem proteger o Homem-Aranha. E inclusive essa cena do 2 foi pedido do Andrew Garfield, que ele sentia falta desse tipo de comportamento, que é uma coisa que o Henry Cavill pediu pra ter coisas mais inspiradoras nas suas participações como Superman, e não teve, né? A gente sabe que o Andrew Garfield, ele sempre amou bastante o personagem. Na verdade, foi muito paia mesmo, muito tenso o que aconteceu com a história dele. Ele já falou diversas vezes que a gente não conseguia acertar na história, foi um problema mesmo que não conseguimos fazer uma história que eu me sentisse que eu estava fazendo o meu melhor. Então, ele ama o personagem, ele amava fazer isso. A revelação da Comic Con dele foi maravilhosa, né, Lu? Aquela revelação. Exatamente, quando ele vai lá vestido, ele fez várias coisas vestido de Homem-Aranha. Ele amava demais o personagem, a gente sempre viu isso. O problema é que, cara, esses 2 filmes dele deu muito errado em diversas formas, em termos de desenvolvimento mesmo. E eu fico triste com isso, porque a gente sabe, a gente já viu diversas instâncias em que isso aconteceu, em que o talento envolvido meio que não tinha o que fazer. Sim. E no caso do Andrew Garfield, eu sinto muito isso, de tipo, eu acho o 2 um filme ruim, assim, eu não acho um filme bom, mas essas coisas que tem, como tu citou, esses momentos e a própria relação com a Gwen também, eu acho que eles se destacam. A gente fala já sobre isso, mas eles se destacam porque a gente sente que aquela pessoa que tá fazendo aquele personagem realmente tá comprometida a fazer aquilo. E, assim, eu gosto muito do Tobey, mas, por exemplo, a gente comentou um pouco em que, às vezes, ele não parecia tão presente naquilo, talvez porque ele fosse alguém que era mais velho, ou então que talvez já não sentisse a mesma coisa em relação ao Homem-Aranha em si. Então, às vezes, o Andrew Garfield, ele se sai melhor pra mim nessa percepção, porque ele, de fato, amava aquilo, ele queria continuar fazendo e ele queria fazer o melhor dele. Ele só realmente não teve a chance. E quando a gente, entrando então na morte da Gwen, eu tenho essa memória muito gravada na minha mente, porque naquela época, né, no 2 em 2014, mas naquela época, eu não, assim, não que eu saiba hoje em dia, mas eu sabia ainda menos sobre quadrinhos, etc, não tinha nenhuma relação. Só que eu lembro que, por algum motivo, eu vi as páginas do quadrinho em que a Gwen morria, e eu fiquei com isso marcado na mente. Aí quando eu tava assistindo o filme, ela tava com a roupa exata daquele quadrinho. Aí eu fiquei, não vou matar ela. Não vou matar ela. Onde já se viu matar o amor dele? Isso não vai acontecer. Aí quando vai acontecendo a cena, eu fui ficando muito tensa. Eu fui ficando, tipo, muito, muito tensa. E quando ele pega ela e ela morre ali... porque ela bate. A cena é muito boa, porque o som... Ele faz assim, ó... Ela bate a cabeça no chão, assim, né? E dá uma entortada na... Caraca, Mas eu fiquei igual ele, eu fiquei tipo, não, gente, ela tá bem. Eu fiquei bem assim, não, gente, ela não morreu, não. Foi só uma besteirinha. Aí ela começa a sangrar, aí eu fiquei, talvez ela tenha morrido, então. Caraca, é muito triste aquilo ali. Eu fiquei muito triste. Mas foi uma cena plasticamente extremamente bem feita. Essa cena foi muito cuidadosa, coisa que não aconteceu durante o filme, assim, né? Com o Electro, por exemplo. Quando o Jamie Foxx lá se transforma no Electro lá, ele junta até o dente, né? A energia faz... Deu muito errado isso tudo com o Electro e com o Harry, deu muito errado. Deu muito errado, mas a cena da Gwen é realmente muito boa, porque... O lance dela caindo, aí ele joga a teia, aí a teia faz uma mãozinha pra... Sim. Tipo, a teia em si vai fazendo uma mãozinha indo atrás dela. E você acha, não, vai tudo bem. Aí tem momentos de câmera lenta e quando ele vai, tipo, quando ele se joga e vai rápido, aí depois fica lento, depois vai rápido e fica lento. Então, é realmente uma cena que tá marcada. Eu acho que ela é a melhor cena do filme nesse sentido de... Você lembrar, né? Você lembrar isso referente ao 2. E acaba sendo um momento que, se a gente tivesse tido o terceiro filme dele, teria sido algo muito marcante pra ele em si, porque ele seria no 3, provavelmente. Exato. Porque uma morte dessa, e depois de tudo que eles passaram, de tipo, não, a gente não pode ficar junto, porque você vai entrar em perigo, você vai ficar em perigo, etc. Eles já tinham meio que se resolvido nisso, e aí ela morre. Ia ser, claro, um lance de mudança muito grande pra ele. Inclusive, no 3 ia ter a Mary Jane, né? Eles, inclusive, filmaram lá com a Shailene Woodley cenas e tudo que nunca foi aproveitado na versão final do filme.
Eu gosto muito da preparação que eles estavam tentando fazer pro Sexteto Sinistro, né? Que mostra lá todas as roupas, o Octopus, o Abutre e tudo mais. E acabou não acontecendo. E a gente vai ter um pedaço dele no novo filme do Homem-Aranha, né? Do Tom Holland. Mas eu vejo que esse filme, ele tem um excelente começo e um excelente final, na minha opinião. Pra mim é um dos finais de Homem-Aranha mais legais de todos. Porque ele começa com o Rhino, um assalto, né, e tudo. Aquela cena dentro do carro forte, do vidro, assim, ele pulando. Cara, eu acho que dali fantástico. E adoro a cena final dele assumindo e terminando com ele dando uma... com a tampa, né, do esgoto, assim, na cara do Rhino. Eu gosto muito desses momentos. O miolo que é realmente problemática do Harry Osborn e do Electro. Aquela cena da Times Square, ela é praticamente interessante de se ver, mas ela é muito mal engembrada, entendeu? É bacana até o lance do Max, né? Do Max Dillon, que é o Electro. Sim. A tentativa de desenvolvimento dele no início de você pegar um cara que tá sendo levado a pagode ali na empresa dele, etc, completamente ignorado, etc. E aí tem um lance dessa cena em que o Peter meio que fala com ele, meio que fica tipo, não, esse é meu amigo, etc. Não, vamos ficar de boa, gente, por favor. Eu gosto disso, eu gosto dessa tentativa de desenvolvimento, mas é muito ruim porque depois ele se torna um capanga do Harry ali e fica tipo... E o Harry é completamente absurdo porque, cara, é muito ruim. O lance do Norman, ai meu Deus, tem uma doença, não sei o que lá, é hereditário, você vai ficar assim também, aí ele vai ficando todo coisado. Eu vou me transformar e lutar contra o Homem-Aranha aqui, porque assim, tipo, não tem nenhum aprofundamento, não tem nenhuma justificativa do que tá rolando ali. E por isso, junta isso ao próprio fato lá do lance dos pais que continuam. Que é simplesmente, por favor, não faz isso. Acidente de avião. Antes, no primeiro filme, eles estavam só fugindo e pronto, sumiram. Aí no 2 mostra o acidente de avião, uma coisa louca, enviando fazer um upload no arquivo. Aí já envolve o Norma, além do professor lá, já envolve o Norma, etc. É muito ruim toda essa parte. Muita coisa tem dos quadrinhos isso e totalmente desnecessário. Gente, assim, mas quadrinhos você adapta. Exato, né? Quadrinhos você não é pra levar pra tela, você é pra adaptar, porque a gente sabe que acontecem muitas essas coisas nos quadrinhos e infelizmente isso se torna um peso muito grande. A gente pode comparar até esse 2 com o Homem-Aranha 3 em si, em questão dos vilões, porque quando você coloca vilões assim, sem muito cuidado em relação à história que você tá estabelecendo dos vilões, obviamente não vai dar certo. Então, eu posso gostar bastante do Homem-Aranha 3, mas eu sei que existe o problema dos vilões e como isso afeta a narrativa em si. Da mesma forma que, como tu gosta bastante do Homem-Aranha, desse espetacular Homem-Aranha 2, e se sabe que, tipo, os vilões foram terríveis aqui. Então, existe esse problema no filme que pesa um pouquinho a mais pra mim, negativamente. Claro. Eu acho que é possível você gostar dos filmes reconhecendo que eles têm problemas, entendeu? E pra mim não tem erro nisso, porque, cara, a gente gosta de vários filmes que não são bons, sabe? O que acontece com o Andrew Garfield pra mim é que ele está no meio termo em que não tem nada que eu diga, o Andrew Garfield é responsável por tal coisa na minha vida. O que mais eu fico assim, de emocionante pra mim é que eu vi o 2 com minhas amigas em Manaus, etc. Foi um momento que eu lembro e tal, porque é muito importante pra mim. Mas aí é isso, tipo, não foi um Peter Parker ou um Homem-Aranha que marcou pra mim de eu ficar saudades. Não foi um Homem-Aranha que eu penso que, por exemplo, a galera, né, ultimamente foi a renascença do Andrew Garfield na internet de, não, gente, na verdade ele é muito bom, etc. Então, eu acho ele bom, eu não acho ele incrível. Então, eu não tenho nem nostalgia, nem uma visão atualizada com o Andrew Garfield. Ele infelizmente ficou nesse meio termo que depois, o que veio depois, né, acabou meio que englobando ele de uma forma muito maior do que aconteceu com o Tobey Maguire. Inclusive foram 2 filmes que até faturaram bem de dinheiro, né? 757 milhões e o outro quase 710 milhões. Homem-Aranha sempre funciona muito no cinema, né? As pessoas amam. Esse é um dos filmes que mais... O Espetacular Homem-Aranha 2 é um dos filmes que mais reprisa na TV aberta, por exemplo. Toda hora tá passando esse filme, as pessoas já sabem decorado, tudo. E é por isso que tem um apelo muito grande com o Homem-Aranha do Andrew Garfield aqui no Brasil. As pessoas são apaixonadas por esse filme e é curioso, né? É curioso isso, esse fenômeno, como
na insistência você consegue convencer as pessoas. Você passa várias vezes e fala assim, eu gosto desse filme. É legal essa cena de luta. Na insistência é ótimo. Às vezes a gente precisa insistir, né? É que nem uma série, assim, a pessoa chega pra te recomendar e fala assim, insiste, porque na terceira temporada vai ficar maravilhosa. Putz, eu já não vejo. Terceira temporada é osso. Já não assisto, é isso. Mas acho que o Tom Holland, ele tá passando por esse problema também, na verdade, o Tom Holland, ele começa muito bem, e assim, Longe de Casa, eu acho que ele foi um problema porque ele, na minha opinião, ele afastou as pessoas que estavam, tipo, vou dar uma chance aqui pra esse carinha. Vou dar uma chance pra esse novo carinha. E acaba também não sendo muito um filme de Homem-Aranha. Quando a gente vem pra No Way Home, a gente fica... Eu estou muito animada pra ver o Tobey Maguire, talvez. Eu estou muito animada pra ver o Andrew Garfield, talvez. Aí o Tom Holland tá tipo, gente, eu tô no filme também, tá? E a gente fica tipo, é isso, Tom Holland. Tudo bem, eu já lhe vi muito. Mas tu gosta do Andrew Garfield como Homem-Aranha? Eu gosto, sim. Mais do que do Tobey Maguire? Não, porque eu não consigo tirar o filtro nostálgico pra Comparando mim. os dois, tu prefere o Peter Parker e o Homem-Aranha do Tobey Maguire comparado com o Andrew Garfield? Sim, se não colocar o Tom Holland Não, sem o Tom Holland. Na balança. Sim. É porque, assim, eu escuto que tu tá falando do Andrew Garfield com o Homem-Aranha e eu concordo com isso também. Eu acho que ele é representado de uma forma muito bacana, muito divertida, muito legal nesse sentido. Mas se você disser pra eu escolher, você escolhe. Eu não vou escolher o Andrew Garfield. Entendi. Eu vou escolher o Tom Maguire nas duas instâncias. Mas eu concordo, assim, se fosse... A gente até fez esse ranking, inclusive. Sim. Tem até o vídeo, né? Qual o melhor Homem-Aranha, etc. Link na descrição aí. Então, objetivamente falando, tipo, se for pra concordar uma escolha de grupo, eu concordo com isso. Com isso de botar o Peter Parker do Tom Maguire e botar o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Eu concordaria sim. Excelente. Revisitamos aqui os dois filmes do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Existe uma promessa de um terceiro filme, aliás, de mais filmes, inclusive focando no Sexteto Sinistro e tudo mais, que nunca aconteceu. Teve um rolê lá, o Andrew Garfield demitido, né, parece que a Copa do Mundo no Brasil teve uma interferência nisso e uma discussão entre produtor e Andrew Garfield. E o que sobrou pro Andrew Garfield foi aquele meme dele pendurado assim no meio da rua e a pessoa dando dinheiro pra ele tirando assim, ele tira a máscara e é o que sobrou dele, né? As pessoas adoram botar esse meme aí, né? O fato é que os executivos sempre acham um jeito de estragar tudo, foi o que aconteceu. E os executivos da Sony iam estragar pro Tom Holland também, né? Não fosse o Tom Holland estar acoplado ao MCU, não fosse ele estar apadrinhado por Kevin Feige, eu acho que os executivos da Sony teriam lascado o Tom Holland também. Mas é isso. Se as pessoas quiserem, tiverem interesse, a gente pode fazer um apanhado da trilogia do Tom Holland. Quando a gente tiver assistido... A gente vai fazer isso. Não, sim. Tu tá perguntando assim. Não, eu tô falando se as pessoas que tiverem interesse, que seria legal. A gente vai fazer, né? Comentem, gente. Se vocês quiserem, a gente vai fazer. É que eu não lembro se a gente combinou, não, se tá na foto, não. A gente vai fazer sim, gente. Depois de ver o No Way Home, não precisa comentar. Se comentar que não quer e tudo mais, a gente vai fazer todo jeito. Pode comentar. Comenta qualquer coisa, a gente vai fazer de qualquer forma. Mas é que a gente tem que assistir No Way Home primeiro, né, gente? Pra fazer a trilogia do Tom Holland. Senão, não tem como a gente analisar de forma correta aqui. Então, depois que a gente assistir, e só depois que tiver críticas, etc., que a gente volta aqui pra fazer esse apanhado da trilogia. Aí revisita o De Volta ao Lar, o Longe de Casa e o Sem Volta Pra Casa. Exatamente. A trilogia da casa. Trilogia da casa. É isso, excelente. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, porque obviamente quando sair Spider-Man, qualquer coisa sobre o universo Marvel, do Homem-Aranha, etc., a gente vai estar aqui para comentar junto com você. Se você gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau.